Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao programa Life na TV, que começa exatamente agora, pensando especificamente em você. Aqui estamos para compartilhar vida e é o desejo do meu coração, de verdade, que a graça, o amor e o poder de Jesus Cristo cheguem a você através da nossa programação. Fique comigo nos próximos minutos, temos um programa que vai abençoar profundamente a sua vida. Hoje eu quero abordar inclusive um tema bastante interessante e comum a todos nós. No programa de hoje falaremos sobre o medo. Você sente medo? Você tem medo de quê? O que o apavora? O que o preocupa? O que atormenta suas emoções? O que é que desestabiliza você ou põe em conflitos os seus pensamentos? Você tem medo de algo? Bem, esse é um assunto que exatamente nos nossos dias se torna sumamente relevante. Nós vamos falar sobre ele, vamos conversar a respeito do medo e de como vencê-lo. Portanto, esse é um programa que pode ajudar você muitíssimo. Fique conosco, portanto, nós vamos juntos nos próximos minutos desfrutar de Deus, da vida de Jesus Cristo, da graça, do favor, do poder do Espírito Santo. Vamos meditar nas Escrituras Sagradas e extrair dela princípios que podem nos levar a vencer este sentimento tão comum e tão intenso nos dias em que estamos vivendo. Fique com a gente, esse é o programa Life na TV, um programa da Life Church que inclusive espera por você de braços, portas, corações abertos em São Caetano do Sul, na rua Joana Angélica 135, no bairro Barcelona. Todos os domingos estamos ali na presença de Deus, desfrutando Jesus, aprendendo com a palavra de Deus e uns com os outros, louvando, experimentando sua presença. Você é o nosso convidado para o nosso próximo Sunday Life, os nossos encontros aos domingos, 10 horas da manhã. Então, enquanto o domingo não chega, aqui está o nosso programa Life na TV, compartilhando vida com você. Vamos juntos, vamos nos edificar e ser abençoados à luz da Bíblia Sagrada e da graça maravilhosa de Jesus Cristo, recebendo dele a abundância de vida em plenitude. Nós vamos para uma canção e logo eu regresso para que juntos meditemos e aprendamos com a palavra de Deus a triunfar sobre o medo. Life na TV é mais vida para você. Última vez, todos juntos, levante a sua voz. Que a paixão, que a que eu compro pra ela.
Opa, Fábio, tudo bem? Que correria é essa? Poxa, Léo, eu não sei o que comprar de aniversário pra Paulinho. Na Juliana Flores você encontra rosas, orquídeas, chocolates, cestas e muito mais, com entrega em até 3 horas. Acesse julianaflores.com.br ou baixe o aplicativo. Juliana Flores. Muito bem, seguimos em frente com o programa Life na TV, compartilhando a vida de Deus com você. E como havia prometido no começo do programa, eu quero agora repartir alguns princípios, compartilhar algumas verdades bíblicas, verdades da Palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, acerca do medo e, melhor, de como vencê-lo. Você tem medo de quê? O que é que o apavora? O que é que o põe em pânico? O que o desestabiliza emocionalmente? O que é que gera conflitos ou confusão em sua mente, em seus pensamentos? Você tem medo de quê? O medo é um inimigo bastante comum, mas forte o suficiente para paralisar a vida daqueles que a ele se submetem. O medo trava a vida, o medo aprisiona pessoas. Alguns têm medo de dirigir, um medo bastante simples, aparentemente. Outros têm medo de insetos, um medo bastante recorrente. Outros, na grande parte de nós, temos medo da morte. E você? O que é que você teme? Qual é sua maior preocupação? O que é que lhe provoca ansiedade, incertezas, inseguranças? Qual é o seu medo? Você tem medo de quê? Nesse exato momento, e é isso que me fez orar a respeito e então vir a esse programa compartilhar a respeito do medo, nós estamos vendo o noticiário constante que apresenta nações inteiras apavoradas por conta de um vírus. Um vírus mortal, é fato. Mas nesses nossos dias, nós temos visto multidões aterrorizadas por conta da propagação exatamente deste vírus. Não apenas isso, empresas estão dispensando seus funcionários, escolas ou universidades, colégios estão dispensando seus alunos, encerrando suas atividades comuns, normais. Nós temos mercados sendo esvaziados por pessoas tomadas pelo terror. Nós temos informações incorretas sendo disseminadas e aumentando o pânico. Nós temos visto nações inteiras sendo colocadas em quarentena. E, por conta disso, o medo quase que generalizado é instaurado, ganha forças, e isso em âmbito global. Diante disso, em tempos de tamanhas incertezas, surgem muitas perguntas e, lamentavelmente, nós não temos respostas para todas elas. Temos um mundo em constante mudança. Os interesses econômicos estão acima da importância devida ao ser humano. O amor tem esfriado ou é sufocado pela ganância, pelo egoísmo ou outros sentimentos tóxicos. Nós temos visto que quanto mais amargos nos tornamos, quanto mais, inclusive, individualistas nos tornamos, mais o medo ganha terreno em nossos corações. E isso por conta do nível de dúvida e desespero que cresce. Não temos e não teremos todas as respostas, mas podemos e devemos confiar. Sabe, a palavra de Deus nos diz que o nosso Deus é um Deus que pode nos livrar das cadeias do medo. Sim, Deus pode nos dar vitória sobre este sentimento tão forte, tão comum e tão constante. O medo é um território sombrio
é um gigantesco vale de trevas. O medo confunde, o medo desestabiliza, o medo desequilibra, o medo paralisa, o medo aprisiona. É, por mais simples que possa parecer, um inimigo fortíssimo a ser vencido. E Deus quer você completamente livre do poder do medo. Deus quer você em total liberdade. Foi para que você seja livre por completo que Jesus Cristo se fez um de nós e veio dar sua vida por todos nós, para que nós, você e eu, pudéssemos ser absolutamente livres, inclusive do medo, deste sentimento paralisante. O que fazer para não sucumbir diante de suas ameaças? Quando o medo nos ronda, quando atormenta nossa mente, confundindo os pensamentos, quando o medo abala as emoções, afrontando a fé e ameaçando o futuro, o que devemos fazer? Bem, em João capítulo 6, no Evangelho de João, capítulo 6, nós encontramos a narrativa de uma experiência em que Jesus dispensa seus discípulos e eles vão adiante dele num barco pelo mar da Galileia, enquanto ele fica onde se encontrava para orar ainda mais, por mais algum tempo. O barco vai ser açoitado ao longo da sua trajetória por uma tempestade inesperada. As ondas se levantam, o mar se torna bravio e então os discípulos de Jesus estão em pânico e estão em risco. A Bíblia nos diz que Jesus foi ao encontro deles, já alta madrugada, caminhando sobre as ondas. Isso não é espetacular? Isso não é maravilhoso? Nosso Deus tem domínio sobre as tempestades. Nosso Deus tem domínio sobre as crises. Nosso Deus tem domínio sobre tudo que nos pode colocar em risco, sobre tudo que nos ameaça. Vendo os discípulos que Jesus se aproximava no meio da madrugada, em meio à tempestade, caminhando sobre as águas, à distância, ao vê-lo, pensaram ser um fantasma. Sim, homens maduros, experimentados no mar, agora estão apavorados pela situação, pelo momento delicado, pela tempestade, o mar bravio, as ondas que os ameaçam, que os colocam em risco, mas também estão em pânico, estão atormentados pela figura de Jesus que eles não conseguem identificar. E por confundirem Jesus com um fantasma, o medo ganha ainda mais força sobre os discípulos de Jesus. É aí que João narra, no capítulo 6, no verso 20, que Jesus, aproximando-se, lhes disse exatamente isso. Sou eu, não tenham medo. Veja, eu quero repetir. O que Jesus diz aos seus discípulos nesse momento de pânico é nada mais, nada menos que isso. Sou eu, não tenham medo. O que é que isso quer dizer? Isso nos quer ensinar que a presença de Jesus Cristo nos leva à vitória sobre o medo. A presença de Jesus Cristo nos guarda das crises, das tempestades, do que nos põe em risco, do que nos ameaça. A presença, a companhia, a parceria de Jesus Cristo conosco pode nos levar a vencer tudo que nos é contrário. O medo e o pânico, o terror, podem ser vencidos se nós nos dermos conta de que Deus está conosco. Em Mateus capítulo 14, dos versos 22 a 32, a palavra de Deus nos mostra uma outra visão, agora a visão de Mateus acerca dessa mesma experiência e traz alguns detalhes extras na narrativa de Mateus. A palavra de Deus diz o seguinte: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele mesmo despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, Jesus subiu a um monte para orar.
Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco em que estavam seus discípulos já estava a considerável distância da terra e era fustigado por ondas, porque o vento que soprava era contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Sabe aquilo que nos afeta? Não atinge o nosso Deus. O medo que pode nos dominar não controla a Jesus Cristo. O texto segue dizendo: quando os discípulos viram Jesus andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram uns aos outros: é um fantasma. E então gritaram de medo, mas Jesus, aproximando-se, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Eu quero reforçar, a presença de Jesus nos dá coragem, a presença de Jesus nos dá valentia, a presença de Jesus nos dá vitória sobre o medo, sobre o pânico, sobre o temor, sobre o terror, sobre o que quer que seja que possa nos colocar em risco, que nos ameace. A presença de Jesus nos garante proteção, segurança. E o texto continua dizendo: Pedro, ao ouvir Jesus, ao ouvir sua voz, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus lhe respondeu: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Eu repito, então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus, ao encontro de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e lhe disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram de volta ao barco, o vento, a tempestade, cessou. Veja, Jesus encorajou os seus discípulos, mostrando-lhes ser ele quem se aproximava. Ele revelou estar com eles, presente naquele momento de crise, naquele momento de medo, naquele momento ameaçador. Não os repreendeu por terem sentido medo, mas ele reprovou a Pedro pelo fato de não confiar. Pedro já estava com ele e andando sobre as águas, mas sentindo o vento, perdendo o foco, deixando de olhar para Jesus e olhando para as circunstâncias, o medo tomou o coração, a alma de Pedro, a sua mente, e então ele afunda. E Jesus, ao salvá-lo, disse: por que você duvidou? Veja, eu quero reforçar isso e nós continuaremos com esse mesmo tema no próximo programa, mas por favor preste atenção. Os discípulos estão em pânico, estão em ameaça. E Jesus, diante da ameaça real, diante da tempestade, em meio ao pânico, ele se aproxima e lhes assegura de sua presença. Sou eu. E ao dizer sou eu, acrescenta: não tenham medo. Se Jesus está conosco, não há o que temer. É preciso saber que sua presença nos guarda, nos protege. E Jesus não repreende seus discípulos, como eu acabo de dizer, por terem medo. Mas quando Pedro perde o foco, deixa de olhar para Cristo e olha para as circunstâncias, o medo volta a tomá-lo, então ele afunda. Jesus o levanta, o socorre e lhe diz: por que você duvidou? Então, é preciso que a gente saiba que a primeira verdade bíblica para vencer o medo é a confiança na presença de Deus conosco. Se Ele está conosco, somos guardados. Veja, Isaías 41, verso 10 diz: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu te fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa, poderosa, fiel. Nosso Deus nos tem nas mãos. Nosso Deus nos protege e guarda. Quando Ele está conosco, não há o que temer. A primeira atitude para vencer o medo é confiar, é manter a fé no que Deus prometeu. Ele prometeu estar conosco. Ele não vai falhar. Jesus aprovou a coragem de Pedro quando quis andar com ele sobre
às águas. Por quê? Porque isso demonstrava confiança. Então, eu quero fechar com o Salmo 56, verso 3, que diz: quando eu tiver medo, confiarei em ti. Você precisa aprender a confiar que Deus está contigo. A presença dele é proteção, é segurança, é força, é vitória. Deus é conosco e Deus nos guarda. Estamos em suas mãos. Então, confie. Nós voltamos já para orar juntos e que isso abençoe sua vida. Muito bem, chegamos ao final do programa Life na TV, desta oportunidade. No próximo programa continuaremos tratando deste assunto sumamente importante, como vencer o medo. Então, volte a nos ver em breve, no mesmo horário, aqui na TV mais ABC. Mas agora, fechemos com oração. Vamos falar com Deus. Senhor, bendito seja o teu nome, exaltado e honrado, adorado seja o Senhor para sempre. Com ação de graças, eu oro neste momento em nome de Jesus, suplicando em favor de todos os nossos amigos e irmãos que nos acompanham nesta programação. Eu oro para que o Espírito Santo alcance a cada um deles. O Senhor que os conhece e os ama tem poder para abençoá-los em todas as áreas, mas hoje, de modo especial, eu quero te pedir, guarda as suas mentes, seus corações, sua alma. Guarda-os do medo, livra-os do terror, do pânico, livra-os do que quer que eles temam e livra toda a nossa nação neste momento tão delicado. Protege nosso povo, guarda as famílias, livra-nos dando proteção e saúde. Como vimos na tua palavra, tua presença protege, tua presença guarda e aplaca o poder, a ira até das tempestades, daquilo que nos ameaça e nos põe em risco. Então, livra o teu povo do mal, guarda a nação, guarda os nossos amigos e irmãos, livra-os do medo, dá-lhes certeza da tua presença, assegura-lhes de que o Senhor é conosco. Haja confiança, fé e haja proteção. Que o Senhor seja assim exaltado. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Nos vemos no próximo programa, Life na TV, compartilhando vida com você. Deus te abençoe e até mais.